Olá, hoje é quinta, 16 de março. Como evitar e reduzir a violência dentro das escolas? A gente fala sobre o papel dos pais e também dos professores. As alterações na coleta de lixo nos bairros de Passo Fundo. O sonho de ser jogador de futebol, nós vamos mostrar o trabalho que é feito com meninos numa escolinha do Grêmio em Passo Fundo. E ainda uma exposição de fotos para conscientizar sobre a violência contra a mulher. Essas e outras informações a partir de agora no canal de notícias. Então fique com a gente, porque você sabe, né? Aqui encontra mais conteúdo. Você já percebeu que houve mudança no horário e no dia da coleta de lixo no seu bairro? A Prefeitura de Passo Fundo alterou alguns itinerários com base em pedidos da própria população. Outra novidade é que agora o lixo não deve mais ficar acumulado nas ruas. A sujeira causada pelos animais ou pela própria chuva quando espalhava o lixo na rua está com os dias contados. Isso porque a Secretaria do Meio Ambiente atendeu a uma reivindicação antiga dos moradores. Nós, a Secretaria do Meio Ambiente, junto com a empresa Via Norte, fez um novo plano de trabalho para a coleta do lixo, com o objetivo de reduzir o amontoamento de lixo nas esquinas que nós tínhamos, Então agora o principal objetivo é que se pegue o resíduo da lixeira e coloque no caminhão, evitando assim o amontoamento. A ideia é evitar isso, diminuindo esse amontoamento e melhorando a limpeza da cidade. E se o caminhão não passar como de costume, não precisa se preocupar. Alguns bairros também sofreram alteração de horários e dias na coleta. A orientação da Secretaria é de que a população procure se informar se algo mudou na sua região. Alguns bairros sofreram alteração de horários, outros não, continuam com o mesmo horário, mas a orientação é que a população consiga observar o horário que o caminhão passe a partir de agora na sua rua para colocar o resíduo na lixeira o mais próximo possível do horário do caminhão. Bom, e depois da quarta-feira de protestos, quando escolas estaduais e municipais pararam as atividades, a quinta-feira é de normalidade em Passo Fundo. A maioria das escolas públicas estaduais retornou às aulas. Na rede pública estadual, apenas uma escola, Arco Verde, permaneceu em greve, segundo informou a Coordenadoria Regional de Educação. Bom, a Universidade de Passo Fundo mantém desde 2010 o Observatório da Juventude, Educação e Sociedade. É um projeto de extensão voltado à produção de conhecimento relacionados à juventude. Como estamos no início do ano letivo e sabendo aí que fatos de violência contra jovens ainda é uma dura realidade, nós convidamos para conversar um pouquinho com a gente a coordenadora do observatório, a professora Clenir Moreto, que é assistente social e que nos traz mais informações. Seja bem-vinda, professora Clenir, é um prazer te receber aqui na UPF TV. Agradeço, Thaís, o prazer é nosso. A gente pode dizer, professora Clenir, que a violência é hoje um dos principais problemas que as escolas enfrentam de uma forma geral? Sim. A violência ela é uma das expressões mais visíveis da questão social, das desigualdades, das intolerâncias, da dificuldade de lidar com as diferenças, Ela é a expressão mais visível de uma sociedade que prioriza o ter em relação ao ser. Então, assim, é na escola que essa violência se manifesta e não é só na escola da periferia. Essa violência ela se manifesta de diferentes formas nas diferentes classes sociais. A gente pode dizer que aumentaram os casos de violência ou estamos tomando mais conhecimento sobre esses casos? Como se pode interpretar os números que muitas vezes chegam à imprensa? Thaís, o Brasil é um dos países que lidera o ranking de violência nas escolas do mundo, Então, assim, sim, por um lado, há um olhar mais atento para essa questão, onde os casos ficam mais visíveis, mas por outro, sim, há aumento de casos mesmo, A escola sempre ocupou um lugar disciplinador, da pessoa. Hoje a escola tenta repensar o seu papel.
E nesse processo de transição, onde a escola também tenta descobrir qual é o seu papel e como ela vai lidar com todas essas desigualdades e essas diferenças, a escola também está aprendendo a lidar com isso, né? De modo geral, os professores eles costumam dizer que o seu papel é trabalhar o conteúdo. Mas, na verdade, hoje a escola pede um outro professor, bem como pede outros profissionais, como psicólogos, assistentes sociais, onde a gente tem que trabalhar valores com os estudantes, né? Então, rapidamente, como é que se pode delimitar o papel do professor hoje e também a família, que é parte fundamental nesse processo? Então, assim, uma questão que é fundamental e que nós temos visto que os casos, inclusive, mais graves de violência na escola mostram, assim, a escola tem que ficar atenta, a escola tem que ter mecanismos de escuta, o professor tem que saber escutar. E a gente só consegue escutar o outro com vínculo. Então, assim, a escola tem que ser um lugar onde o estudante, a criança, o adolescente, o próprio adulto, né, ele possa ser reconhecido como um sujeito, como que tem suas singularidades, assim como a família tem que reconhecer ele assim. Às vezes a família não sabe quem é mais o seu adolescente, ele está fechado no quarto, né, e a família não tem noção de quem ele é, o que ele tem feito. Então, esse olhar atento, essa escuta, né, que nós precisamos ter em relação a esse sujeito em desenvolvimento é fundamental, tanto para a família quanto para a escola. Podemos, então, dizer que pode haver falta de vínculo entre a família e o jovem e entre a escola e o jovem. Essa seria uma das causas. E o vínculo seria uma possibilidade de prevenção também, porque é no vínculo que tu entende, né, como é que está se manifestando, se tem ódio, se tem tristeza, se tem bullying. E olha, a gente tem um exemplo muito triste aqui para compartilhar contigo e também com você que nos assiste. Uma aluna de uma escola estadual em Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre, foi encontrada dias atrás desacordada em uma sala de aula por um professor que imediatamente pediu ajuda à funcionária de um posto de saúde que fica ao lado da escola. Bom, a vítima foi levada para o hospital e a morte confirmada pouco depois. De acordo com o médico legista, a causa da morte foi por estrangulamento. O caso está sendo investigado pela polícia. Familiares e amigos foram até a frente da escola para pedir por justiça. Ligaram para minha irmã e disseram que ela tinha caído no colégio, que ela estava no hospital, que era para minha irmã ir para lá. Chegando no hospital, minha irmã chegou lá apenas para reconhecer o corpo, que já estava morta, em cima de uma mesa lá. Foram alunos aqui da escola? Alunos, dentro da sala de aula. E agora vocês querem justiça? A gente quer justiça. A gente é do bem, a gente só quer ver elas pagando, para outras mães não passar o que a minha irmã está passando. Eu estou dizendo isso para minha irmã, que ela disse, vai minha irmã, fala por mim, porque eu não tenho condições de falar, porque eu quero a justiça, eu não quero que outras mães passem, porque eu estou passando, ela me disse. Bom, em junho deste ano, a menina Marta Gonçalves faria 15 anos. Professora Clenir, o que mais pode ser dito e refletido a respeito desse caso? Esse caso é um caso importante da gente pensar que não é uma fatalidade, né? A violência ela é socialmente construída, então assim, podem acontecer outros casos. Ele ilustra com muita gravidade outras situações de violência. Então é importante a gente desnaturalizar de que é uma fatalidade ou é uma briga entre duas meninas porque a sociedade, de modo geral, pessoaliza a violência. Não. Essa é uma violência que vem sendo produzida e vem sendo banalizada. Daqui a pouco, um filho da gente pode, na escola, sofrer algum tipo de violência porque o colega dele aprendeu que é natural ser assim. Agora, você falava há pouco da necessidade de outros profissionais na escola. Existe um projeto no Congresso que tramita há 17 anos e que propõe a contratação de profissionais como assistentes sociais e também psicólogos. Esses profissionais são fundamentais para atuar num contexto como esse que a gente acabou de acompanhar. Sim, eles não podem atuar sozinhos, mas eles são fundamentais para atuar no contexto da escola.
Esse projeto de lei, Thaís, ele tramita há 17 anos porque ele esbarra numa questão muito séria, que é os recursos que as escolas precisam dispor para a contratação desses profissionais. Por outro lado, a gente pensa assim que essa é uma questão urgente que a sociedade precisa discutir. Bom, aí existe o Observatório da Juventude. O que objetivamente ele pode fazer para ajudar uma escola, um diretor de escola, um coordenador pedagógico? O Observatório ele é um lugar que tenta olhar para o que está acontecendo, então assim, ele trabalha com pesquisas. Esse ano está em tramitação uma pesquisa grande aqui em Passo Fundo que vai olhar para situações de violência nas escolas, né? Mas ele também é um lugar que promove a prevenção dessas violências, onde a gente trabalha com programas de alternativa à violência, onde a gente chama os professores para fazer formação de prevenção à violência e para se pensar como alguém que vai olhar para a escola, olhar para o sujeito e poder identificar situações que estão iniciando e que podem ser enfrentadas, né, com outras práticas, né, com projetos, com cultura, com conhecimento, com arte, né? Bom, certamente a demanda é grande, Sim. a procura, né? Mas ainda há espaço para que professores façam contato com vocês e Claro. de alguma forma possam articular ações do observatório dentro da escola. Isso mesmo. O grande objetivo do observatório é estar com as escolas, né? Fazendo enfrentamento às violências. O contato ou como a escola deve proceder para fazer o contato com vocês? Então, o nosso e-mail é observatóriojuventude@upf.br. Então, as demandas podem vir por meio deste e-mail, né? E, na medida do possível, a gente vai pensando, nós temos grandes linhas de ação, mas a gente vai pensando como essas linhas de ação podem contemplar necessidades específicas de algumas escolas. Perfeito. Muitíssimo obrigada pelas informações. Nós que agradecemos. Bom trabalho. Obrigada, Obrigada. Thaís. Obrigada. E hoje é quinta-feira, né? Aí a gente tem a companhia da jornalista Zulmara Colucci aqui no estúdio do Canal de Notícias com o quadro Fatos Políticos. Zulmara. A instalação de pedágios e a duplicação da BR-386 entre Carazinho e Lajeado, num trecho de 219 quilômetros, estarão no centro dos debates de uma audiência pública que será realizada nesta sexta-feira em Soledade, com a Agência Nacional dos Transportes. Esta audiência é resultado de uma ação conjunta do prefeito Paulo Catânio e do Cored do Botucaraí, presidido pelo diretor do campus UPF Soledade, Dionei Oliveira Vieira. Os dois estiveram em Brasília no dia 23 de fevereiro, levando ao Ministério dos Transportes a preocupação com o projeto original. Pela proposta inicial, Soledade ficaria no meio de 2 pedágios distantes 30 quilômetros um do outro. E a obra de duplicação da rodovia só deveria ocorrer 12 anos após o início da concessão destes pedágios. Conversei essa manhã com o professor Idionei e ele me disse que a comunidade regional de Soledade não é contra o pedágio, desde que não seja explorada. Primeiro, com a instalação de 2 praças tão próximas uma da outra. Segundo, com valores de tarifas elevados. A prioridade da região, disse ele, é a duplicação da BR-386. Esta tem que estar garantida e iniciar logo. As alterações do projeto original devem ser apresentadas oficialmente nesta audiência de sexta-feira. O que se espera é a retirada de uma das praças de pedágio de Soledade e a redução do prazo para iniciar as obras de duplicação de 12 para 2 anos, o que seria o razoável. No entanto, existe outro entrave a ser superado. Onde será instalada a segunda praça de pedágio? A região de Lajeado, que também faz uma audiência, só que hoje, quinta-feira, já manifestou que não quer mais pedágio em Marques de Souza. Mas o que interessa mesmo é a mobilização da comunidade regional em busca do que vai ser importante para o seu desenvolvimento. E a logística é fundamental neste contexto. Obrigada, Zulmara, pelas informações. Bom trabalho para você. Obrigada, Thaís. Depois do intervalo, a gente vai falar de crianças com um sonho em comum, ser jogador de futebol. É daqui a pouquinho, nós já voltamos.